espero muito que você esteja bem, né? E novamente seja muito bem-vindo a mais esta aula, né? Que é a última aula da apostila Flores, tá? Se você quiser adquirir, o link para você falar comigo está nos comentários. Daí você clica nesse link e vai direto pro meu WhatsApp falar comigo, tá certo? Eu posicionei o projetinho, ele vem retinho assim, né? Eu só posicionei ela meio tortinha assim, ó. Aí você posiciona no seu tecidinho do jeito que você gostaria, tá? Eu coloquei esse stencil aqui também, com essa frase gratidão. Esse daqui também não tem nenhum nome nele, sabe? Eu esqueci qual que é, acho que é da OPA, se não me engano. Mas você pesquisa, né, na internet ou vai em alguma loja que venda stencil, você pode adquirir esse aqui também. Ele tem uma frase maior e uma pequena, escrito gratidão, tá? Lembrando que isso é uma sugestão, tá? Se você quer adicionar no seu pano alguma frase, outro elemento de stencil, né? Algum barrado, fica a seu critério, tá? E a sua imaginação também. Hoje eu vou passar a cor da rosa, né? Pra gente dar sequência na apostila. E o último projeto hoje, né? E já dei início aqui. Vou continuar com vocês a rosa dessa cor aqui. Então, já preenchi esse pedacinho que eu tava testando os tons que eu ia usar, né? Utilizar esses 4 tons, tá? O púrpura, o rosé, o branco e o salmão bebê, tá? Aqui também não tem segredo, vou preencher da mesma forma aqui do lado, tá? Só pra mim ver mesmo se era essa cor que eu queria que ficasse, tá? Então, vou dar início nessa pétala aqui, ó. Essas pétalas de fora, eu vou fazer ela um pouquinho mais clara, e à medida que vai entrando pra dentro, eu vou escurecendo um pouco mais, tá? Lembrando que precisa ser preenchido cada pétala, tá? Separadamente, pra dar um efeito um pouquinho mais realista, tá? Porque não é tão realista também essa rosa, tá? Mas então, a gente sempre tem que analisar a parte da sombra e aqui na parte da luz de fora, né? Então, na parte da luz, eu vou vir adicionando um pouco de branco. Já fazendo a primeira base aqui, né? Um pouquinho de branco. Nessa parte de fora. Espero que não esteja tão escuro, esteja dando pra ver. Trazendo um pouco pra dentro assim. Aqui nessa pontinha aqui, eu vou colocar um pouquinho de púrpura, tá? Mas é bem pouquinho mesmo. Você pega o tecidinho pra tirar o excesso. É somente, ó, na bordinha mesmo aqui, ó. E pode vir contornando toda essa bordinha aqui, ó. Com o púrpura, tá? Traz um pouco pra cá. Que eu não quero que fique tão escura essa pétala, as pétalas de fora, tá? Limpo o pincel. E venho com um pouquinho de branco, ó, só pra tirar, fazer o degradê aqui, ó. Pra ele não ficar muito marcado, tá? Coloca um pouquinho mais de branco aqui embaixo, vai levando lá pra cima. Um pouquinho aqui embaixo, vai... Só pra tirar essa marcação mesmo do púrpura, tá? Ó, ficou um leve degradê, né? Aqui a gente já começa a preencher com o salmão bebê. Ó, sempre encaixando uma cor na outra. Como eu quero que essa pétala fique mais clara, eu vou vir reforçando o branco depois, tá? Então, preenchi mais ou menos de salmão bebê, não precisa preencher todos os buraquinhos, tá? Aí, na parte aqui de dentro aqui, ó, eu já venho com o rosé, que vai começar a ficar um pouquinho mais escura. Então, eu coloco o rosé aqui também é uma sombra, vou levando lá pra fora. Como ela tá dobrada pra fora, então, faça esse movimento assim, ó, dessa voltinha aqui. Põe um pouquinho mais de rosé aqui, que ele tem uma listra aqui, né? E vai levando um pouquinho pra fora.
Importante é que aqui nessa base ele fica um pouquinho mais escura, tá? Preenchemos de rosé. Agora eu vou colocar bem pouquinho púrpura, somente em algumas áreas aqui de sombra, ó, aqui embaixo. Só pra reforçar mesmo essa sombrinha aqui, ó. Levo um pouquinho pra lá. E limpo meu pincel no paninho e essa sujeirinha eu vou levando lá pra fora, tá? Como eu não quero que fique muito escuro, então eu vou colocar bem pouco aqui nessas pétalas de fora, tá? Limpo meu pincel e vou voltar com o branco de novo. Aqui nesse meio a gente carrega mais de branco. E vem, ó, preenchendo esses meios, ó, que não colocamos o tom mais escurinho, tá? Vem, coloco o branco, vem arrastando um pouco pra dentro. Aqui, nessa parte de fora, que ela tá bem em cima daquele de baixo aqui, né? Só pra trazer uma claridade a mais, tá? Um pouco aqui também. Trazendo um pouquinho aqui pra dentro, não traga muito branco pra cá, tá? Então, com uma pétala bem mais clara, né? Tá, essa parte aqui do meio, ela já tá mais fechadinha, né? Porque essas pétalas estão em cima dela, né? Então, a gente vem com o rosé aqui. Cuidado pra não juntar aqui, aí você já coloca um pouco de púrpura aqui, ó, pra não ter esse perigo de você se perder aqui, ó. Coloco púrpura e vem preenchendo com o rosé. Sempre faz esse movimento de varrer assim. Pode preencher até aqui. E aqui embaixo, mesma coisa, que ele é uma dobra, né? Então, vem com esse rosé. E sempre fazendo esse movimento também. Tá? Então, o meinho, ele ficou mais clarinho, né? A gente preenche também com o salmão bebê. Então, essa rosa, ela é um tom um tom salmão, meio cor-de-rosa, né? Acho que é mais pra salmão mesmo, né? E no meio, ó, faz um pouco de claridade, somente aqui no meio. Limpa o seu pincel e começa a fazer a sombra aqui com o púrpura. Então, como ela tá embaixo essas pétalas de fora aqui, né? Então, a sombra, ela vai vir aqui, ó. E aqui embaixo também. Então, reforça essa sombra. E vem, ó. Fazendo um pouco de degradê, puxando assim no meio. Deixando ele meio manchado, assim. Porque a rosa, ela é meio manchadinha mesmo, né? Então, faz a esfumado aqui na parte de cima, tá? Então, ela fica esse efeito meio riscadinho, assim, tá? Aí, depois, quando espera dar uma secadinha, a gente vem, ó, nesses meinhos, com um pouquinho mais de branco. Só pra dar uma acentuada a mais na claridade, pra não ficar tão escuro também, tá? Então, dando sequência, aqui nessa pétala, é uma pétala só que ela tá dobrada, né? Vou fazer o mesmo processo que essa daqui. Então, eu preenchi aqui fiz errado. Aqui é branco, que ela vai ficar em cima daquela outra ali, né? Essa parte é branca e já vim fazendo degradê com o salmão bebê. Daí sim, aqui
aqui é roseu, que ela já pega uma parte de sombra, né? Vem sumindo pros lados. E aqui embaixo, deixa eu colocar um pouquinho pra cima. Aqui embaixo, mesma coisa, né? A gente contorna com esse púrpura, ó. Faz um leve contorno, né? Nessa parte do carbono. Vem dando uma esfumadinha. Limpa o pincel. Daí aqui, a gente já vem preenchendo com o salmão bebê, ó, mesclando uma cor com a outra. Pra depois a gente vir com o branco, fazendo também uns pontos de claridade. Tá? Se você quiser usar o diluente, pode usar também. Aqui embaixo, mesma coisa, a gente entra com um pouco de púrpura para fazer a sombrinha da flor e vem puxando, ó, uns risquinhos aqui pra dentro, aqui, ó, pra fazer um efeitinho da folhinha, né, da rosa, né? Aí depois que secar um pouquinho, vamos clareando com o branco, que agora se eu colocar ele nem vai aparecer muito, tá? Então, vou esperar um pouquinho pra retocar, né? Essas partes assim, a gente vem retocando com branco. Como a gente usou o salmão bebê, então ele meio que, se ficar passando, ele nem vai aparecer muito bem o branco, tá? Então, espera dar uma secadinha. Tá, aqui essa pétala, ó, tá bem dobradinha e tá bem pequena, né? Então, a gente vem com o branco aqui, nessa bordinha aqui. Preenche de branco. Aqui também preenche de branco. Um pouquinho de salmão bebê. Sempre fazendo o degradê, né? Um pouquinho de rosé, né? Pode trazer um pouquinho nessa linha. Vai levando lá pra fora. Fazendo sempre esse degradê aqui. Daí, aqui também, vamos colocar um pouquinho de púrpura nessas partes de sombra. Aqui. Leva pra fora também, acima do rosé, vai deixando tudo mescladinho, tá? Essa parte também vamos precisar retocar de branco depois. Aqui ele tem uma dobrinha, né, que essa pétala tá dobrada e aqui é uma parte dela, né? Então, ela vai ficar bem escurinha aqui, ó. A gente coloca o rosé, o branquinho bem na ponta aqui. E já vem com um pouquinho de púrpura nesse lado aqui, ó. Você vê que a rosa, ela é difícil de pintar, muita gente acha difícil, mas é que é porque tem que fazer de pétala por pétala, né? Você vai analisando qual pétala tá embaixo, qual tá em cima, pra não se perder, né? Porque ela não é difícil de fazer, não. No começo, quando a gente não tem muita prática, aí não fica assim bonito, né? Mas faça do seu jeito mesmo, né? Não fique comparando com da artesanal, que faz rosa bonita. O importante é você fazer do seu jeito, a sua pintura, né? Com certeza tem artesãs que fazem, nossa, rosas bem realistas, cada uma mais bonita que a outra, né? Mas não se deixe, não fique comparando assim, tipo, nunca vou conseguir fazer. Claro que consegue, né? Você vai pegando a prática, vai fazendo do seu jeito, né? Cada artesã tem a sua forma de pintar. O importante é você sempre persistir, né? E fazer do seu jeito, né?
a sua forma de pintar. Então, fiz essa partezinha aqui. Essa partezinha aqui também vai receber mais luz, então a gente vem com branco. Coloco o branco aqui nessa ponta. Já vem com o salmão bebê, perdão. Deu uma manchadinha ali, mas tudo bem. Aí a gente já vem com o rosé. Então, é sempre esse degradezinho que a gente vai fazendo, né? Do mais claro pro mais escuro. Se você quiser preencher de dentro pra fora, pode ser também, não tem problema, viu? Fez essa base, o último sempre vai ser o púrpura. Né? A gente coloca na sombra e vai limpando lá pra fora. O esfumadinho vai levando lá pra fora. Tá? Importante é que fique esse degradê, que é do mais escuro pro mais claro, tá? Vou limpar meu pincel. Daí sim, essas pétalas aqui do meio, eu vou fazer ela mais puxada pro púrpura, tá? Então, ao invés da gente usar o rosé, a gente vai usar o púrpura direto, tá? Então, vamos só ver aqui, ó, onde que tá a claridade, né? A gente vai vir com o branco, tem um pedacinho claro ali, e já vem com o púrpura aqui, ó. Aqui embaixo pra cá. Que eu quero que esse miolinho, ele fique mais escuro, tá? Daí, eu só vou, mesma coisa, esfumando. Eu só não usei aqui o tom salmão bebê e o rosé, tá? Então, nesses miolinhos de dentro, vão ser da mesma forma, tá? Vamos analisar aqui, ó. Esse aqui é uma dobra também, né? A dobrinha sempre vai ser um branquinho, tá? Porque senão ela não aparece. Como é uma dobra, a gente vem com um branco. Aqui na base vem com o púrpura, ó, levando um pouquinho pra cá. Esse púrpura. Vou usar o pincelzinho menor também. Deixa eu pegar ele aqui. Eu estava usando o pincel, acabei esquecendo de falar. Esse aqui é o número 4 da Castelo C1521. Esse daqui é o número 0, tá? Então, com o número 0, eu faço esses detalhezinhos que o outro não alcança, né? Porque ela é uma dobra, porém, ela tá em cima daquela lá, né? Então, eu venho com o branquinho bem aqui na ponta, ó. Pra que pareça, né, a diferença de uma pétala para outra. Tá, daí aqui no meio, deixa eu só me encontrar aqui. Aqui no meio ela tem uma pétala aqui dentro. Então, venho novamente com branco nessa parte de fora. E por dentro, o púrpura. Púrpura vai vir pra cá também. Então, ele vai ficar um tom bem mais escuro nas folhinhas de dentro, tá? Nas pétalas de dentro, quer dizer. Ó, vem preenchendo aqui com púrpura. E sempre analisando qual pétala tá por dentro, qual está por fora, né? E, ó, fazendo sempre esse degradê. Se você vê que tem muita tinta, você limpa o pincel no seu paninho, tá? Levo o esfumado, pra ficar bem delicado, né? Vou voltar com um pouco de branco aqui, ó. Então, são mínimos detalhes que fazem diferença na pintura, né? Ó, essa pétala tá em cima daquela, então você deixa mais clarinha aqui, ó. Tá? Se necessário, vamos retocando o branco também. E sempre fazendo esse degradê, tá? Pra ficar mais suave a pintura. Então, aqui no meio ele vai ser um pouquinho mais chatinho de fazer, porque ele é bem pequenininho, tá?
Mas, com paciência, a gente vem fazendo o branquinho e o púrpura. Depois que você dá uma leve secada, a gente vem retocando essas áreas de púrpura, tá? Pra ficar um pouco mais escura. Aqui, ó, muito pequenininho, a gente vem com púrpura. Tem duas folhinhas aqui. Em seguida, o branco. E vem mesclando. Por mais que é pequenininho, tente fazer essa mesclagem, tá? Que ele vai aparecer assim. Aí, depois que for secando, você vem com mais branco, ó, dando uma leve clareada, tá? Aqui, mesma coisa. O púrpura. Nessa parte aqui, né? Saindo pra fora. Limpa o seu pincel, pega o branco. Então, com calma, paciência, pintar rosa é tipo uma terapia mesmo, né? Você vai devagar, né? Pensa bem onde que você tá colocando a tinta, onde que tá a sombra, onde que tá a luz. E vai só encaixando uma cor na outra, né? Aqui, mesma coisa, bem escuro. E o branco. Talvez eu vá precisar dividir esse vídeo em duas partes, porque com certeza acho que vai ficar meio grande, tá? Por conta que a rosa ela é um pouquinho demoradinha de fazer mesmo, né? Aqui no fundinho bem escuro, ó. Esse ladinho. E um pouquinho de branco em volta. No meio ela vai ficar meio escurinha mesmo, tá? Essa parte, mesma coisa. Púrpura e branco. E assim a gente fechou tudo esse meio aqui dela, né? Relembrando, essas partes de púrpura a gente vem retocando depois, né? Aqui também púrpura. E branco na ponta. Esse miolo aqui ainda vou fazer mais escuro, então, mesma coisa, ó, venho com mais púrpura aqui. Aqui também tem uma sombra. E venho com branco aqui, ó. Nessa beirada também. E sempre fazendo esse degradê. Nessa folhinha, nessa pétala aqui, mesma coisa. Vem com púrpura na parte de sombra. E o branco. Aqui eu vou deixar o branco mais pra baixo e vou vir com púrpura aqui, ó. Acabei de perceber que ele é uma dobra aqui, ó. Então, vem com púrpura
Depois, a gente vem retocando esse púrpura aqui, ó. Aqui, ó. Quando retoca, ele fica bem mais escuro, tá? Então, esses meinhos, lembrando, retoca de púrpura também. Essa parte aqui, né? Tudo aqui, esses meinhos, vem dando uma boa escurecida aqui. Tá? Essa pétala de fora aqui também, a gente vai deixar mais escura. Então, vem com púrpura. Em seguida, o branco. Essa dobrinha, mesma coisa, né? Só que aqui a gente coloca o branco aqui. No meio, a gente deixa uns risquinhos em púrpura. E preencho de branco também. Depois, precisamos retocar esse púrpura. Então, essa dobrinha aqui, ó, ela fica assim mais clarinha aqui, né? E aqui fora também. E no meio ela vai ficar mais esses tonzinhos mais de púrpura, tá? Aqui a gente também vai deixar mais escuro. Então, a gente vem com púrpura. Um pouquinho pra cá também. Sempre na sombra, né? Na parte de baixo aqui também, ó. Aqui já vou adicionar um pouquinho de salmão bebê. Mesclar as cores. E na pontinha aqui, um pouquinho de branco. Começou a bater sol aqui. Aí, depois que seca, né, a gente vem retocando todos esses pontos de púrpura. E aqui na parte de fora, o branco também, tá? Deixando ela um pouquinho mais branca. Vou posicionar o meu projeto aqui de outro jeito, que tá ficando muito estranho com essa luz aqui. Só um minuto. Pronto, posicionei aqui embaixo da janela. Acho que vai ficar melhor a cor do vídeo também, vai ficar mais claro. Então, esse miolinho aqui, ele ficou num tom mais púrpura, escurinho, né? Essas pétalas de fora já vou dar início nessa parte mais clarinha, tá? Então, mesma coisa, né? Venho com branco, preenchendo aqui. E faço aquele contorninho com o púrpura, né? Contorno. Com pouca tinta, tá? Tiro o excesso de tinta do pincel e vem dando uma esfumada, ó, pra cima desse branco. Você vê que ficou muito escura, aí a gente vem clareando mais, tá? Aí vem com branco, dando
a sequência aqui, né? E vem subindo em cima desse esfumadinho. Em seguida, já vem com o salmão bebê. Também, ó, fazendo já o movimento da pétala, tá? Esse salmão, ele vai dar um tom mais pêssego pra rosa, assim, tá? Aqui na sombrinha, a gente vem com o rosé já, ó. Coloca o rosé lá. Vem puxando um pouco pra fora. Um pouquinho mais. Na parte da sombra. Dá umas puxadinhas pra fora, assim. E depois o púrpura, né? O púrpura bem aqui no finalzinho aqui, ó. Você vê que com um pouquinho púrpura, a gente vai fazer toda essa volta aqui. Depositou lá, vem trazendo um pouquinho pra fora também. Um pouquinho no paninho, porque o púrpura ele é bem forte, tá? Ó, vem como se fosse varrendo, ó, de leve pra fora, ó, bem de leve. Ó, dá esse efeito, né? Bem aveludado, assim. Aí, depois que secar, a gente vem nesses espacinhos clareando com o branco, tá? Então, nessas arinhas de mais que tá sem púrpura, a gente vem clareando com o branco. E as pétalas aqui de fora, mesma coisa, tá? Vem com branco. Deixa eu puxar um pouquinho pra baixo. Já dá um contorno aqui nessa parte de fora, né? Pego o branco de novo pra dar uma suavizada. Em seguida, já vem com salmão bebê. O rosé. E por último, um pouco de púrpura, né? Colocou púrpura lá, dá aquela varridinha pra fora aqui. Nas outras duas pétalas, a mesma coisa, tá? Ó, a única diferença é que essas pétalas de dentro não precisam ser contornadas igual essas de fora aqui, ó. Vem com branco. O salmão bebê. O rosé. E por último, o púrpura. Essa pétala daqui, mesma coisa também, né? Só que aquela precisa ser preenchida aqui o contorninho dela. Vem com púrpura. E já vem com no branco. Pra tirar essa marcação, né, do púrpura.
branco aqui, ó. Rosé, né? E por último, o púrpura. Colocar mais púrpura aqui nesse meio dela. E vou levando pra fora também. Então, nesses espacinhos pequenos, a gente vem com púrpura, assim que secar, né, ó, pra dar um retoque a mais, tá? Pra aparecer uma pétala da outra, né, ó. Vem retocando carregando demais púrpura, tá? Pode trazer um pouco pra fora, aí você vê que mancha, você vem mesclando bem, ó. Nesses meios aqui também, depois de seco, vem retocando púrpura, sempre colocando de pouquinho em pouquinho, tá? Pra você não ter erro, né? Porque às vezes a gente coloca demais e acaba se perdendo aqui, né? Vem retocando, então com púrpura. Tá? Você vai fazer isso em todo esses meios que necessitam de retoque, tá bom? E a parte em branco também, você vem retocando ó, todas essas pétalas que estão precisando desse retoque também. Sempre colocando de pouquinho em pouquinho a tinta. Então, finalizado a rosa, né? Somente o retoque mesmo, você vai retocando tudo aqui direitinho, agregando mais tinta, né? Pra que a rosa fique mais destacada. E a parte em branco também, tá? Assim que vai secando, ó, você vai vindo com mais branco pra ficar um pouco mais clara, né? Vai dar mais ponto de claridade nessa rosa, tá? Então, vem retocando tanto a parte escura quanto a parte clara, tá? Vou esperar secar pra retocar. Enquanto isso, vamos fazendo o botão. Então, aqui no botão também, como ela tá fechadinha, né? Ela vai ser um pouquinho mais escura também. Então, nessas partes que vai ficar um pouquinho mais claro, a gente vem com o salmão bebê. Fazendo umas manchinhas. Em seguida, já vem com púrpura desse lado, ó. Também subindo umas manchinhas na pétala, assim, ó. Pouquinho só de rosé. Você vê que o púrpura e o rosé combinam muito bem, né? Eles fazem um degradê bonito, né? Aqui nesse meio vem com um pouco mais de salmão bebê. Um pouco mais aqui, ó. Então, ficou uma pétala bem assim, manchadinha, né? Como ela tá fechadinha, então eu quis fazer ela meio manchadinha, assim. Pus um pouquinho mais de púrpura aqui, vou
Só trazendo um pouco mais acima de tudo aqui, ó. E nessa pontinha daqui, eu vim com um pouquinho de branco, ó. Só pra dar uma diferença, uma diferença a mais, né? Uma claridade a mais. Eu passo, aproveito e passo esse branco nesses meinhos que havíamos colocado, o salmão bebeu. Só pra dar uma clareada a mais, tá? Nesse lado eu vou fazer a mesma coisa. Só que aqui eu já venho olhando onde que tá mais escuro, né? Então, no caso aqui, ó, eu venho com o púrpura embaixo dessa pétala aqui. Parando aqui, né? Na parte de fora também. Coloco o púrpura aqui também, ó. Aí sim, os buraquinhos a gente vem com a cor salmão bebê, né? Nessa partezinha de cima, que vai pegar um pouquinho de luz. Um pouco aqui dentro, pra dar uns efeitos na pétala, né? E depois vem com um pouquinho de branco, só clareando esses riscos que havíamos colocado o salmão bebê. Tá? Aqui nesse miolinho eu vou preencher de púrpura sol. Vou trocar esse pincelzinho. Venho com púrpura. Vou puxar como se fosse uma pétala aqui pra fora, senão vai ficar muito reto ali, né? Vem um botãozinho fechado mesmo, né? Um pouquinho só de branco na ponta aqui. Trazendo pra dentro. Tá? Então, a cor do botão tá feito. Só falta mesmo as partes em verde, tá? Que eu vou deixar para a próxima aula, senão vai ficar muito comprido, tá? Então, só relembrando aqui, essas partes de sombra você retoca de púrpura e as partes de luz você vem com mais branco assim, tá? Não tem segredo também, só você fazendo de pouquinho em pouquinho, né? De passo a passo, ó, vem com mais branco, retocando. E sempre mesclando tudo muito bem, tá? Daí, vai ficar mais claro essas pétalas de fora e dentro um tomzinho mais escuro, tá? Porque você também vai retocar essas de dentro, tá? Então, a aula de hoje é essa, né? Na próxima aula, eu vou vir ensinando as cores das folhas, tá certo? Então, espero muito que você tenha gostado e te vejo na próxima aula, então. Um grande abraço, até a próxima!